A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula desta semana da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando um novo trimestre, professor, e eu tenho certeza que você está muito animado, cheio de ideias, porque toda vez que começamos um novo trimestre, nós ficamos reflexivos sobre o que fazer melhor para que os nossos alunos possam compreender a lição da semana. E eu espero que você esteja muito bem, animado, cheio de ideias e que o Senhor possa te dar muita criatividade para que você possa ter aulas abençoadas e que cumpram o efeito certo, que é inculcar a palavra de Deus no coração das crianças. Estamos agora na primeira lição do trimestre 2025 e nós vamos aprender sobre vários personagens ao longo da história. E a primeira lição de hoje é Seja Forte e Corajoso, é a lição 1. E qual é o objetivo que você tem que inculcar na cabeça da criança? O primeiro é que os alunos creiam que com Deus eles podem vencer qualquer obstáculo. E qual é o ponto central? Que Deus está ao nosso lado e que nós não precisamos ter medo de nada. Então você hoje vai falar, provavelmente, você já deve saber, só sobre esse tema aqui, sobre Josué, tá bom? E aí, antes de iniciar sobre as lições, eu queria propor com vocês, já que esse trimestre eu vou ficar com vocês ao longo de todas as lições, eu queria propor que você fizesse como se fosse um álbum de figurinhas com as crianças, de forma que cada semana você vai colando uma nova imagem que represente a lição daquela semana. E você vai receber aí, está aí no link, né, da descrição desse vídeo, você vai ver que tem esse material aqui, ó. Esse material que é uma bíblia, você pode depois, se quiser, colocar no papelão para ficar melhorzinho, ou você pode imprimir em um papel mais grosso, como crochê, de uma gramatura maior. E aí o que acontece? Esse PDF tá aí, que tem a capa, a Bíblia Sagrada, contracapa, né? A contracapa aqui. E tem dentro, ó, figurinhas do trimestre, tá vendo? E você vai ter 13 opções de figurinhas para que cada semana você possa colocar a mensagem ou a imagem que representa aquela aula, certo? O que acontece? Você pode fazer assim, em tamanho maior, ou imprimir maior ainda e colocar na sua sala e você vai colando com as crianças ao longo da semana, ou você pode fazer assim, ó, essa mesma versão, só que sendo pequenininho e entregar para cada criança como se fosse um álbum de figurinhas, de forma que toda semana ela vai completando e ao final do trimestre ela vai ter 13 figurinhas para completar. Você sabe que crianças de 7 e 8 anos, ela tem essa questão de competir, de gostar, então vai ser uma forma de organizar cronologicamente a história dentro da lição, tá bom? Então você vai ter aqui esse PDF, figurinhas da lição, e você vai receber também o PDF que vai ter as figurinhas, tá? As figurinhas são assim, ó, bem pequenininhas. Hoje vai estar disponível para você a figurinha 1 e 2. Aí nas próximas lições a gente vai liberando de duas em duas figurinhas, tá? Essa aqui representa a parte de Josué. Então você vai colando a figurinha aqui, ó. Você pega a figurinha, cola e vai colocando, ó, de forma que complete todo o álbum das lições do trimestre inteiro. Então esse PDF aqui, já que é a primeira, é bom que você faça para a lição completa, para todas as lições do trimestre, tá certo? E aí, vamos lá, qual é o versículo dessa semana, tá? O versículo dessa semana está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique desanimado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então tá aqui o cartaz do versículo, se você tiver um lugar na sua sala que possa colar todos os versículos, ou você pode fazer com que a criança repita nesta semana, e na próxima semana a criança que trouxer o versículo memorizado, ela ganha um brinde, ou ela pode receber alguma estrelinha, alguma coisa para fazer com que essa criança possa estar animada em memorizar aquele versículo. As crianças, elas são como uma esponja, elas absorvem muito bem a lição. Então seria muito interessante que você faça com que ela memorize muito bem cada lição da semana, tá? Então esse versículo aqui, ó, você pode imprimir no cartaz para que as crianças possam repetir, tá certo? Então vamos lá. A lição de hoje, falando sobre Josué, você vai ter também aí no PDF algumas imagens para você colar, tá vendo aqui assim, ó, para você contar a história. Eu não trouxe para você aqui o que eu queria mostrar, mas eu vou dar uma dica para você. A minha proposta que você nessa semana faça é o quê? É que você faça em uma travessa de vidro muito grande, assim, o maior que você tiver aí. Você pode fazer gelatina de tutti-frutti. Geralmente ela é azul, essa gelatina. Mas você encontra uma gelatina que seja azul. E aí você faz essa gelatina nessa travessa muito grande e você leva para a sala para representar o Rio Jordão, para que você possa ter uma coisa concreta para que as crianças possam ver. Não tinha como eu mostrar para vocês, trazer aqui a travessa, mas a proposta é que você use essa travessa para mostrar o Rio Jordão sendo azul, e você coloque essas imagenzinhas que vai estar aí para você, ó, dentro desse
dessa travessa de gelatina, de forma que você conta a história ali, ó. Por isso tá bem pequenininho as imagens, que é pra poder caber dentro da travessa. E você pode colocar, ó, a arca eu coloquei aqui colado nessa caixinha, porque cada sacerdote ia ao lado, né, carregando. Então você vai colocar, ó, as imagens para que a criança possa observar e você coloca dentro da travessa. Eu não poderia também ser com algum tipo de corante azul, porém com papel vai molhar, né? A não ser que você coloque revestindo de fita durex, para que ele não possa molhar quando entrar na água, caso seja corante azul. Porém, o ideal seria gelatina, tá? Você pode até depois fazer mais gelatinas e dar às crianças ao final, como se fosse um lanche, tá? Então você vai receber todas as imagens aí, ó, de Josué, os 2 sacerdotes, o povo, tá vendo? Tudo para colocar nessa travessa de forma que possa mostrar e dinamizar e as crianças conseguirem ver não só com a imagem, mas com a dramatização ali. Você pode contar a história toda com as travessas de vidro azul, tá bom? Então essa seria a forma de você contar a história da semana. E aí, qual seria uma dinâmica de fixação que eu daria para que você pudesse fazer? Seria uma brincadeira ao final da aula, depois que você contou às crianças sobre a lição, viu os objetivos, explicou a elas sobre não ter medo, de que Josué foi agora a pessoa que substituiu Moisés. Porém, ele encarou aquela grande dificuldade de conduzir o povo até a terra de Canaã, e ele estava com eles, mas ele não ficou preocupado somente consigo, ele estava preocupado com toda a população, e que ele mesmo com toda aquela comunidade para ele liderar, ele estava lá firme e forte, fazendo o que era para ser feito, porque muitas vezes a gente está com medo de alguma coisa, mas a gente precisa vencer esse medo e os obstáculos para vencer na vida, para vencer as dificuldades. Então você vai aplicar para a vida da criança a dificuldade que ela tenha, dificuldade na escola, dificuldade em casa, dificuldade de fazer qualquer tipo de coisa. Você vai fazer com que a história tenha uma aplicação. Se você só conta a história, a criança, você está virando somente uma tia de contação de história. Mas a proposta da Escola Bíblica Dominical é aplicar aquela lição para a vida da criança, de forma que ela entenda o que precisa ser aprendido com aquela lição. Toda lição tem uma virtude, toda lição tem uma aplicação. Então você vai ver na lição de hoje quais seriam as aplicações para que as crianças não tenham medo, vençam as dificuldades, talvez vencer alguma coisa de preguiça, de cansaço, talvez os pais não sejam crentes e elas tenham dificuldade às vezes de vir para a igreja, porém você vai mostrar com a história de Josué o quanto elas podem confiar em Deus e não ter medo de nada, porque o Senhor estava com eles. Então já que essa história vai falar sobre o Rio Jordão, né, que o Senhor abriu para que o povo de Israel pudesse passar no meio carregando a Arca da Aliança, então você faz toda essa dramatização. E ao final, você pode fazer uma brincadeira que tem como título A Travessia do Rio Jordão, tá? Você vai fazer o quê? Você vai fazer com que as crianças entendam como confiar para vencer os obstáculos. Então você pega uma corda ou uma fita e você coloca no chão que vai representar o Rio Jordão, certo? Vai colocar algumas cadeiras ou objetos ali no meio para que a criança possa representar aquilo ali como sendo obstáculos. Vai organizar pelo menos uns 2 grupos, se sua sala for muito grande, pode ser 3 ou 4 grupos. Depois que eu colocar essa fita, você vai fazer com que cada grupo atravesse o rio, mas somente se confiar em Deus, vencendo os obstáculos, tá bom? E aí você vai, à medida que eles vão atravessando, com aquelas dificuldades, com aquela fita, colocando como se fosse uma corrida de obstáculos, você vai falando para eles para que não desistam, porque o Senhor está com eles. E ao final, eu coloquei para você aí, vai ter essa ideia aqui no PDF para você poder seguir o roteiro, tá? E vai estar lá para você perguntar às crianças o que elas podem fazer para confiar em Deus e para não ter obstáculo. E também você vai propor às crianças que durante a semana, sempre que elas se depararem com alguma coisa que deem medo a elas se lembrem de Josué e de como ele foi corajoso, tá? E aí ao final você pode fazer uma oração, que é uma sugestão que também tá aí pra vocês, que toda vez que sentirem medo, dizer que Deus está comigo. Então você vai orar por elas para que elas possam vencer os medos e as dificuldades da vida que elas tenham, tá bom? Então, queridos, aqui também no PDF vai ter pra você, ó, 12 pedras, tá? Se você não conseguir pegar pedra aí no caminho, o ideal seria que fosse uma coisa mais concreta. Você colocasse aquelas pedrinhas pequenininhas até dentro dessa gelatina, porque à medida que o povo estava passando, né, no Rio Jordão, eles iam tirando as pedras, porque era uma orientação de Josué, para que separassem 12 pedras, para depois fazerem um altar e representassem que Deus livrou eles. Mas se você não quiser usar uma pedra em concreto aí, você vai ter a opção no PDF das pedras, tá vendo? E você vai colocar, e você pode imprimir menorzinho ou maior,
de forma que você coloque lá naquela travessa e mostre às crianças que Josué orientou que tirassem as pedras, para que depois de um tempo elas se lembrassem do que Deus fez por elas, tá bom? Então uma lição é uma lição muito interessante, com certeza você vai tirar várias lições para aplicar na vida das crianças, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você compartilhe e comente para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, tá certo? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.